Fala, senhoras e senhores, nós estamos aqui mais uma vez trazendo aqui um conteúdo para os senhores. Muito bem, se vocês observarem, eu estou um pouco fanhoso, aqui no Nordeste a gente diz assim fanhoso, não sei em outra região do Brasil. Fiz uma viagem agora de férias, você sai de 28 graus, vai para 0, 4 graus, 5 graus, e quando você chega lá no destino você fica gripado, o nordestino sempre vivendo no quente. Aí você retorna para sua terra, chega aqui, pega 27 graus chovendo. Então você gripa de novo, fica doente de novo. Então, meu nome é Paulo, estou aqui para trazer, se eu não me apresentei, estou aqui para trazer sempre conteúdo para vocês. Canal Vida Investimento. Eu trago aqui orientações, não vou dizer ensinar a ninguém a investir. Na verdade, a gente traz aqui o que está funcionando para a gente. Então, aquilo que funciona para mim no mundo do investimento, eu gosto de transmitir para outras pessoas. Você deve sempre fazer o bem. E também abordo outras questões, de sobremaneira questões que de alguma forma pode influenciar na sua vida econômica, sua vida financeira, enfim, pode te trazer algum tipo de prejuízo, pode influenciar de alguma forma tua vida, tua estabilização financeira. Veja bem, hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez você pode dizer assim, mas esse tema não tem muito que a ver com o conteúdo do seu canal. Eu acredito que sim, que tem. Tem. Porque foi uma decisão que ocorreu na vida da pessoa. Eu quero pedir paciência a vocês, que eu não vou falar muito hoje. Inclusive, eu vou dividir esses vídeos em vários, porque ainda estou me recuperando, como disse para vocês, gripado. Então, vou ser muito limitado hoje aqui nesse vídeo, mas eu já convido você a se inscrever no canal e acompanhar os episódios. Então, esse será o primeiro episódio sobre esse fato. Esse fato, na verdade, ele deixou não só a mim, como a minha esposa e alguns amigos perplexos. Perplexos. Porque imagine você tá bem na sua vida, você está ali ganhando seus 30, 35 mil, seus 40 mil, aí você tem sua família organizada, você tem seu filho uma vida organizada, seus filhos dando uma boa escola, você tem um bom veículo para se locomover, mora num bom apartamento, num local bom, tem sua vida tranquila, tem seus investimentos. E de uma hora para outra acontece uma situação de você perder uma coisa que você lutou tanto a sua vida inteira, que você tentou quase 20 vezes, que você levou anos para conquistar isso, e de repente isso é tirado de você. Como é que você reagiria acordando, dormindo com 35 mil, 40 mil na sua conta, e você acordar no outro dia, olhar assim, abrir os olhos e você pensa que está sonhando. Você está vivendo naquele momento um sonho, na verdade. Está tendo um pesadelo, isso não é realidade. Você se aperta ali e percebe que é uma realidade. E você agora acorda sem esse dinheiro. Você não vai ter mais esse dinheiro com você. Então isso vai mexer, né, gente? Isso vai mexer na sua vida de uma forma absurda. Você não vai mais. Você vai ter que tirar teu filho da escola, você vai ter que pagar, como pagar a mensalidade dos seus filhos, você vai ter que reenquadrar toda a sua vida, entende? Então, isso é uma coisa que realmente mexe profundamente, então, assim, mexeu comigo, mexeu com minha esposa. Eu sempre me pego conversando sobre isso, estou sendo bem repetitivo sobre isso, e eu resolvi fazer esses episódios justamente para tratar sobre esse assunto. É um fato, se eu não estou equivocado, salvo o melhor juízo, é um fato que nunca aconteceu aqui no Brasil. Me parece que se aconteceu há muitos anos. Mas é um fato que não é normal, não aconteceu aqui no Brasil. E sobre o que nós vamos tratar no vídeo de hoje? Sobre isso aqui, ó. Esse, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje, vai começar a tratar, né? Vamos falar sobre isso. Não sei se você vem acompanhando a rede social,
Mas aqui, ó, tá, digamos assim, eu vou chamá-lo ainda de magistrado. Por quê? Porque ele recorreu ao órgão máximo, administrativamente falando, do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. Esse cidadão que você está vendo aqui, esse cidadão negro, quero frisar isso, tá? Esse que a mídia, todo mundo está chamando de ex-juiz, mas, na minha concepção, enquanto o CNJ não julgar o recurso dele, não decidir definitivamente, para mim ele continua sendo magistrado, porque ainda não se exauriu. E ele ainda pode buscar outras formas para reaver esse prejuízo. Então, aqui está o magistrado Robson. Robson, tá? Esse juiz negro, eu vou frisar isso de novo aqui para vocês. Ele, interessante sobre esse magistrado aqui, ele está sendo acusado, ele exerceu sua magistratura durante um tempo num Tribunal de Justiça de Rondônia. Não sei dizer qual é a cidade, qual a cidade que ele exerceu suas funções, mas de certo ele exerceu no Tribunal de Justiça de Rondônia. De Rondônia. Esse magistrado, ele está sendo acusado, deixa eu puxar aqui, são aproximadamente 16 acusações que em tese ele teria praticado, e essas acusações em tese levaram o seu não vitaliciamento. O que é isso? Quando os servidores no Brasil fazem concurso, ele adquire uma coisa chamada estabilidade após 3 anos. Artigo 37 lá da Constituição, você acompanha, vai entender isso aí. Não vou entrar muito nessa questão, entrar aí nessa questão jurídica, tá? Para não complicar muito o vídeo. Mas assim, para você entender, o servidor faz um concurso de 3 anos, ele adquire estabilidade. Só que tem alguns servidores públicos na Constituição Federal que, ao invés de se vitaliciar, estabilidade, eles adquirem vitaliciedade. E um desses é o corpo do Poder Judiciário, o juiz. Você faz um concurso para magistratura, para juiz, e depois de 2 anos você adquire a vitaliciedade. Depois de 2 anos, só pode perder o cargo em decisão judicial transitada em julgado. Tá bom? Veja bem, até 2 anos, o tribunal ao qual o juiz está vinculado e também o Conselho Nacional de Justiça pode demiti-lo e também não lhe conceder o vitaliciamento, que é como se fosse um estágio probatório. Então, nesse caso do magistrado Robson, segundo o Tribunal de Justiça de Rondônia, ele não preencheu os requisitos para essa vitaliciedade por 16 motivos. 16 motivos que nós vamos mostrar. Não sei se você consegue ler, está muito pequeno, mas assim, ó, isso aqui é justamente na época que se instaurou o procedimento, aqui ó, procedimento administrativo. Esse magistrado, eu vou dizer para vocês, eu vou continuar chamando magistrado porque ele recorreu à CNJ e ele pode voltar a exercer ainda as suas funções. Então, vocês vão me criticar aqui, não, é ex-magistrado. Você chama como você quiser, tá bom? Você fala como você quiser. Eu vou continuar chamando magistrado. Na verdade, eu vou até mudar aqui meu discurso. Este negro. Porque eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês. E se você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, compartilhar esse vídeo, somente se inscrever, você vai entender o porquê eu estou batendo muito nessa tecla deste homem negro. Você vai me entender o porquê disso. Estou falando, repetindo sempre isso. Vamos lá. Eu estou vendo aqui que são, deixa eu ver, 16. Eu estou vendo aqui 16, tá? 16. Aquilo que o Tribunal de Justiça de Rondônia disse que foram os fundamentos que motivaram, a não vitaliciedade desse magistrado, dele ter sido demitido. Então vamos lá. Instaurar processo administrativo com a suspensão do custo do lapso bienal, que é esses 2 anos que eu falei para vocês, do estágio de vitaliciamento.
em desfavor do magistrado. Aí tem aqui as iniciais dele, mas é Robson, eu acho que é Robson José dos Santos, para apuração de eventual prática de infração ético-administrativa, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão do Egrégio Tribunal Pleno Administrativo. Vamos lá. Primeira situação: de respeito e tratamento grosseiro a servidores, assessores e estagiária. Interessante aqui que não foi estagiários, né? Colocaram aqui, ó, estagiária. Então tem uma pessoa aqui determinada, né? Vamos lá. Tratamento descortês com profissionais de apoio e operadores do direito. Aí ele enquadra aqui de acordo com o Código de Ética da Magistratura, tá? Eu não vou ler isso aqui. 3. Determinação para que servidora, tá? Disponibilizasse senha para a pessoa que não integra o quadro de servidores do Poder Judiciário. Vamos lá. E mais ainda, violação de sigilo funcional. 4. Postura que afrontam a legalidade, a razoabilidade e o bom senso. 5. Postura em descompasso com a prudência. Compasso é isso? Com a prudência. 6. Ter autorizado acadêmicos a participarem de audiência de custódia em vara em que eram tratados comportamentos de violência doméstica, e acobertados por sigilo. 7. Levar crianças menores de idade, né, para visitar pai em unidade prisional fora do horário de visitas. Vamos repetir isso aqui, né? Levar crianças menores de idade para visitar pai em unidade prisional fora do horário de visitas. 8. Relação estreita com presos. 9. Visitas à unidade prisional com trajes inadequados. Interessante, né? Eu li a lei da execução penal, lá não fala sobre isso aqui, né? Diz que o juiz tem que visitar, o juiz tem que ir lá na unidade prisional. Na verdade, depois eu vou dizer para vocês se é visitar, inspecionar, fiscalizar, tem uma diferença nisso, mas o que eu quero dizer é que o juiz tem que ir na unidade prisional, ver como é que está o sistema prisional. E quando diz que o juiz tem que ir lá no sistema prisional, não é bater papo só com o diretor, nem com os policiais penais, não. É conversar mesmo com os presos. Vamos lá. Lá na frente a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Ceder o próprio celular para preso fazer ligações externas. Vamos repetir. Ceder o próprio celular para preso fazer ligações externas. Cara, é o seguinte, ligações externas, na verdade, o magistrado, que depois a gente vai mostrar para vocês aqui, em um podcast, ele falou que cedeu apenas uma vez, né, o celular para um preso conversar com a mãe estava na beira da morte, inclusive depois de 2, 3 dias, me parece, a mãe do preso faleceu, então ele compareceu ali na frente, segundo ele, num podcast, na frente dos policiais ali, não estava só, estava com os policiais, claro, ele não está só dentro do sistema prisional. Ele cedeu o celular porque se compadeceu do preso para fazer uma ligação para a mãe. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Vamos falar sobre isso. Vamos lá, 11. Interceder, permitir que namorada, enfermeira, atendesse presos. 12. Fazer a presos, né? Vamos lá, fazer a presos críticas a decisões ou sentenças de colegas. Aí está aqui, abuso de autoridade, não entendi bem. Abuso de autoridade, eu confesso para vocês que eu já li várias vezes essa lei aqui de abuso de autoridade e não vi essa determinação aqui da lei, determinando como abuso de autoridade, né? Fazer a presos críticas a decisões ou sentenças de colegas. Ele botou aqui abuso de autoridade. Bom, vamos falar sobre isso também depois, né? Tá aqui, 11, né? Deixa eu ver, 12, vamos para 3, né? Ingerências desarrazoadas na administração do presídio. Aí tem que ver, né? Ingerência, desarrazoada. Mas como assim desarrazoadas, né?
Quais foram as ingerências, né? Por que se incomodou tanto, né? Interessante, né? Magistrados estão incomodados porque um colega magistrado foi lá e, de repente, né, procurou saber como é que estava o sistema lá, como é que estava o presídio, estava funcionando bem. Tem também uma fala do magistrado Robson falando que chegou em uma unidade prisional, tinha celas que não tinham ventilação, né? Não tinha ventilação. Isso afronta a lei da execução penal e afronta os tratados internacionais de direitos humanos, hein? Então, isso aqui parece que incomodou, né? Ingerências desarrazoadas na administração do presídio. Bom, ele é o juiz, né? O juiz do interior, ele acumula as funções. Na capital, vocês sabem, que são do ramo do direito, que tem vara para tudo, capital, né? Mas você chega lá no interiorzinho, lá nas Brenas, o juiz faz tudo, né? Menor, o juiz faz casamento, faz tudo que você imaginar. Vai execução penal, pega tudo. Então, ele é o juiz da execução no interior. Vamos lá. 14. Comportamento inadequado na presidência do Tribunal do Júri. Aí tem que explicar isso aqui. Né? Comportamento inadequado. Como assim, comportamento inadequado? Né? Depende, vamos ver. A gente tem aí. Vamos lá. 15. Irregularidades em pedidos de diárias e desatenção para com jornada regular de trabalho. Aí botou aqui também probidade, que essas questões aqui de diária. 16. Comentário depreciativo em razão de ter sido. Olha, de todas essas, né? Eu conversando com. Vou ler para você logo aqui, você vê o que aconteceu. Vamos lá. Comentário depreciativo em razão de ter sido recepcionado por servidores com café da manhã. Olha, vou ler de novo para você, ó. Comentário depreciativo em razão de ter sido recepcionado por servidores com café da manhã. Ó, foi realmente tipo assim, foi a primeira vez que eu vejo uma pessoa insatisfeita de não ter gostado de ter sido recebido com café da manhã. Comenta aqui embaixo. Se você fosse um juiz, fosse lá, chegasse lá na sua vara para trabalhar, ou um membro do Ministério Público, procurador, enfim, não importa a sua função. Uma dessas aí, outra importante, né? Toda função pública é importante. Eu digo nesse aspecto que a gente está falando aqui, né? Esse prestígio, né? E aí você chega lá, tivesse um café da manhã, você acharia ruim, ficava com a cara feia, o que você ia fazer? Você ia dizer o quê? É muito, né? Tá meio esquisito isso aí. Vamos falar tudo sobre isso aqui, tá? Falar sobre isso, vamos falar sobre isso, tá bom? Veja só, esse magistrado, o Robson, para a gente não alongar muito o vídeo, a gente já está aqui com o que 18 minutos. Esse magistrado Robson, o que me chama a atenção são as matérias, né, que a gente vê. E se você consegue acompanhar aí comigo, deixa eu botar aqui para você essa matéria aqui, deixa eu ajustar aqui para você ver. Bom, eu não sei se você consegue. Eu fico lendo essas matérias aqui, né, essas matérias aqui e tal, que se foram vinculadas, né, em relação ao magistrado Robson, ex-pipoqueiro, tal, humilha colegas, ex-vendedor de pipoca, né, nas ruas de Recife, que passou a humilhar os colegas, ó, tá aqui, ó, Robson, tal, vendedor de pipoca nas ruas, aí nas ruas a magistratura, né, vendedor de pipoca nas ruas de Recife, a magistratura. Tá um pulo muito grande aqui, e na verdade, né, a gente não vê. Eu não vi assim uma matéria muito completa sobre ele, né? Assim, nesse sentido, só vi as pessoas falando que o Robson ele era vendedor de pipoca, chegou na magistratura. Mas eu tive pesquisando, tive olhando, né? Esse magistrado aqui, ele tem uma história muito interessante, muito bonita. Ele é meu conterrâneo, eu sou daqui de Recife, né? Então ficou fácil a gente pesquisar isso para vocês. Esse magistrado, realmente, ele era um rapaz pobre. No Nordeste é o que você vai ver pessoas pobres, tá? Eu também fui muito pobre, graças a Deus o Senhor me ajudou a chegar a algum lugar. E a história dele, em relação a esse início de vida, é parecida com a minha.
e de muitos, aqui no Nordeste. Esse magistrado, ele trabalhava na feira, vendendo pipoca, ajudou na mãe e tal. Depois ele passou, ele fez o concurso para a Guarda Municipal do Recife. Ele foi guarda municipal do Recife. Gente, ninguém chega à magistratura assim. O cara tá vendendo pipoca, chegou à magistratura. Porque primeiro você tem que ter formação em direito, você tem que fazer o curso de direito. Depois que você se forma em direito, você precisa adquirir, ou até antes mesmo, né, durante o estágio, supervisionado. Eu não sei como é que está essa questão agora, mas me parece que estágio só depois de formado. Você precisa ter 3 anos de atividade jurídica, se você tem que advogar, ou você tem que exercer um cargo em natureza jurídica, ou ser professor de instituição de ensino superior, para você adquirir essa carreira jurídica e poder prestar o concurso na magistratura. Não é bem assim. Hoje já tem o ENAM, você tem que fazer uma prova agora, é uma prova antes do concurso da magistratura. Se você não fizer essa prova, você não faz o concurso da magistratura, então existe todo um requisito, tá? Não é assim, de por que para magistratura? Eu não vi nenhum canal, assim, nenhuma mídia mostrando esse percurso aqui do Robson. Mas vamos lá, para a gente concluir o vídeo, e depois vocês vão voltar aqui e me acompanhar para a gente tratar mais a fundo, né, dessa questão. Então, ele foi vendedor de pipoca, depois foi guarda municipal. Aí, depois do guarda municipal, ele fez o concurso, eu estive pesquisando, para Corpo de Bombeiro Militar. Ele foi Corpo de Bombeiro Militar em Pernambuco, tá? Corpo de Bombeiro Militar. Ele também fez concurso para analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele era analista e quando ele era analista, me parece que quando ele estava no bombeiro, ele fez concurso para a Polícia Rodoviária Federal e não quis ir. Ele preferiu Ele preferiu continuar como analista no Tribunal de Justiça a ir para a Polícia Rodoviária Federal, tá? Por quê? Porque, segundo informações, ele tinha justamente esse sonho de ser magistrado e no Tribunal de Justiça, como analista, ele adquiria desculpem, ele iria adquirir essa atividade jurídica de 3 anos. Ele era assessor do magistrado, assessor, então, portanto, ele já tinha, digamos assim, entre aspas, né? A Constituição diz que pode ser delegadas aos servidores públicos alguns atos de expediente, né, sem cunho decisório, mas quando você assume a função, você é um assessor de magistrado, você tem um pouco mais de autoridade, você assessora diretamente ali o magistrado, né? Então ele era assessor do magistrado, tá? Ele era assessor do magistrado. Então, portanto, alguns servidores, podemos dizer assim, entre aspas, já era ali subordinado a ele. E não tem esse histórico, o que me leva, né? E depois eu vou destacar melhor isso aí, o que me leva ali a algumas acusações que foram feitas contra ele, que ele tratou servidor mal, no café da manhã. Rapaz, é a primeira vez que eu vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso. A pessoa achar ruim o que foi recebido no café da manhã. Você sabe que tem nordestino tem umas linguagens assim meio direta, né? Meio direta, sabe? Eu lembro de eu vou voltar aqui, tá? Eu lembro de um colega que viveu lá na minha comunidade onde eu vivi, tá? Em Dois Unidos, em Recife, lá no alto do Maracanã, Max. A mãe dele era da nossa igreja, já partiu, e naquela época, há quase 30 anos, tá? Há mais de 20 anos já, Recife ainda estava em desenvolvimento nas comunidades ainda, e havia, para quem não conhece essa história, as pessoas carregavam água nas costas, não tinha água lá no alto onde eu morava, e meu tio fazia muito isso, minha família fazia isso, eu fiz isso, tomei muita água de cacimba lá em Recife, na minha comunidade, né? E carregava-se água, inclusive no burro. Tinha pessoas que tinham um jumentinho e elas carregavam água de ganho, assim, iam buscar água para as pessoas. Eu vi muito isso. E só tinha, onde eu morava, um negócio chamado chafariz. Não sei se você é do sul, conhece, sabe o que é isso, chafariz. De seu Paulino, que está lá ainda, graças a Deus, aí, as poderes estão vivos ainda, estão bem velhinhos. Ele tinha um chafariz num centro, no alto lá, que ele puxava água debaixo de uma fonte e ele vendia água. Baratinho, as pessoas faziam fila para comprar água. Então o Max era de lá, na minha comunidade. Ele passou para a magistratura, estudou, tal, fez concurso do TJ, era técnico, e de onde o Robson era.
E ele fez concurso para magistratura e ele foi ser magistrado. Quando ele chegou lá, a servidora, né, a servidora que faz a limpeza do tribunal, ela chegou com a bandeja e estava lá umas bandejas com copos de cristal e outros com copo descartável. E ele perguntou: olha, esses copos aqui, como é que é esses copos? Para quem são esses copos descartáveis e esses copos e essas taças aqui? E a servidora falou o seguinte: não, excelência, esse copo aí de cristal é para o senhor tomar água, né? E esses descartáveis são para os servidores. Ele disse: olha, eu não quero isso aqui. Minha mãe me criou lavando roupa de ganho. Eu tomei muita água de cacimba. E é o seguinte: ou você coloca tudo de plástico, de descartável, ou você coloca tudo de taça aí, de vidro. Eu não quero isso aqui. Quer dizer, ele foi muito assim. Mas assim, quem não conhece o nordestino, quem não conhecia, poderia interpretar diferente. Essa questão de não, como a gente vai falar sobre isso, né? Ah, ele destratou os servidores no café da manhã, foi descortês. Eu não imagino que uma pessoa vai achar ruim ser recebida num café da manhã. Um café da manhã. Peraí, então vamos ver isso, né? Então é o seguinte, ele fez PPRF, como eu falei, passou, não quis ir, ficou no TJ, estudando como analista, e depois disso ele conseguiu, me parece que tentou 20 vezes, 20 vezes, 20 vezes, tá? Concurso para magistratura, e é assim mesmo, gente, concurso de alto nível, procurador, mesmo Ministério Público, magistratura, delegado, são concursos bem concorridos e pesados, eu sei o que eu estou dizendo, né? Então, às vezes leva, depende, tem gente que passa na segunda, eh, na terceira vez, assim, tal, mas, assim, o concurso da magistratura leva realmente, dá trabalho. Então, ele tentou várias vezes e conseguiu, e chegou, né? Então, depois que o cara passou por todas essas instâncias, né? Depois que o sujeito passou por vários cargos públicos, não coleciona em sua trajetória nenhuma penalidade administrativa, nenhum PAD, nenhuma sindicância, nada, nada. Até porque, se ele tivesse respondido algum procedimento administrativo e ter sido condenado, ele não teria é, ido para outro cargo público, né? Isso impede, né, uma investigação social. Foi bombeiro militar, é muito rígido a vida militar, é muito rígida a vida militar, então por aí vocês tiram. E aí ele não tem nada na sua ficha funcional. E depois ainda estuda mais, tenta mais de 20 vezes um concurso de magistratura para tentar o seu cargo dos sonhos. E aí, quando ele chega, ele simplesmente vai ser recebido com o café da manhã e reclama lá, distrata os servidores por ter o recebido com o café da manhã. Que coisa, tá muito estranho isso, né? Então a gente vai no próximo vídeo, ficou longo, mas eu precisava fazer esse preâmbulo sobre essa questão do Robson. Inscreva-se no canal, ative o sininho. No próximo vídeo a gente vai entrar profundamente aqui em que nós vamos tentar entrar, deixa eu mostrar aqui para vocês, justamente, né, nessas acusações aí, né, nesses elementos aqui, ó, e esses aqui que motivaram, né, o não vitaliciamento do magistrado Robson, tá? Vamos falar sobre isso aqui, cada ponto desse aqui, vamos explorar isso aqui, tá bom? E também vamos trazer muitas situações de repercussão. Uma delas, o Robson, ele fala que está sendo vítima de racismo estrutural. Racismo estrutural existe, como existe. O racismo não foi banido do Brasil, gente. Vocês sabem muito bem disso. Inclusive, tem vídeos do próprio Robson, comentários nos vídeos noticiando esse fato do Robson. Tem um comentário esdrúxulo. Teve um dos piores que eu vi. Uma pessoa disse assim: volte para a África. Não, é terrível isso. Eu vou procurar, inclusive, esse comentário. Vou procurar, inclusive, esse comentário. Tem vídeo de autoridade dizendo que lá em Rondônia tem grupos de WhatsApp, que tem grupos que são voltados a essa questão da discriminação dentro do próprio tribunal, entendeu? Tem outro vídeo, realmente um vídeo que eu classifico como racismo recreativo, e é punição na lei 17.16 de 89.
do próprio desembargador no momento que estava julgando o caso do juiz Robson. Então vamos trazer tudo isso aqui, tá bom? O vídeo ficou longo, gente, a voz não tá boa, mas nós queríamos trazer esse preâmbulo aqui para vocês. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus abençoe, paz no coração, tranquilidade, durma em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.